すべき敵だ。あの日どんな顔に瞳で俺たちを見つめていた。小さい決して欲しくなどはない。捧げよ捧げよ心臓を捧げよ。全ての犠牲は今この時のために捧げよ捧げよ心臓を捧げよ。進むべき未来はそれで切り開け。E aí pessoal, beleza? Bora aí pro nosso segundo videozinho da semana. Então tem mais um. Agora finalmente eu vou começar a falar de elétrico mesmo. Vamos falar de elétrico agora em duas partes, esse e o próximo. Então aqui a bibliografia é que você quiser, todo livro fala disso. Tem o Heights também, que acho que é bem, talvez até melhor, né? Mas vamos embora. Então a ideia desse vídeo é definir a ideia do dielétrico. O dielétrico será o oposto do condutor. O condutor é quando sua carga pode passear, né? O dielétrico é exatamente com não. Então quando você tem cargas, você tem um material formado por cargas, mas cargas positivas e negativas, as cargas são presas. A gente chama os átomoszinhos, né? Mas a questão é quando você aplica um campo elétrico, né? Então você tem a distribuição de carga positiva e negativa, só que cada um vai por um lado, né? Então você vai criar dipolos, né? Então cada átomozinho seu vai ser um dipolo, e isso aqui que você chama de polarizar o material. Então você vai ter o campo que você aplicou, mais o campo criado pelo próprio material polarizado. É essa situação que a gente vai ter que lidar. Então isso vai resultar no que a gente chama de um campo de deslocamento. E a gente vai ver casos quando o caso mais clássico, né, é quando o material é homogêneo isotrópico, eu explico isso, né, e quando você tem um dielétrico, quando ficam condições de contorno, quando você tem, digamos, dois dielétricos, né, que acontece com o campo elétrico quando você passa de um para o outro. Então bora, assim, explicando a gente, dentro do contexto é melhor explicar, né. Então definir um dielétrico é exatamente essa brincadeirinha. Um dielétrico típico, né, seria formado por elementos básicos aqui, digamos, átomos ou moléculas, alguma coisa assim. Vamos pensar na ideia de um átomo ser carga positiva e carga negativa, né? Mas aqui você não tem nenhum campo aplicado, só que o centro da distribuição positiva e negativa coincide, né? Então, na verdade, quando você sai aqui do átomo, esse cara daqui no final ele não cria campo nenhum, né? Então ele não influencia no vizinho, esse vizinho também não cria campo nenhum, campo nenhum, campo nenhum. Então você tem carga positiva e negativa, mas no final você não tem campo nenhum, né? Porque esses caras aqui são blindados. Então aqui essa daqui é a situação. Então tem um material eletricamente neutro, né? Então a carga total aqui vai dar zero e não cria campo elétrico nenhum. Aí só que a coisa muda quando você aplica um campo externo, né? Vamos supor que você foi e enfiou um campo elétrico aqui. Então um campo elétrico, vamos supor que ele está aqui de direita para a esquerda. Então a carga negativa vai sofrer uma força para a esquerda e a positiva para a direita. Então esses caras aqui, além desse campo, né, agora você tem você mudou a distribuição de centro, né? É um complemento que eu fiz um tempo atrás. Então, se você tem a distribuição de carga positiva e negativa não coincide, você tem um momento de dipolo diferente de zero, né? Então agora você tem um monte de polozinho induzido. Na verdade, o campo que você vai elétrico aqui criado não é simplesmente esse campo da fonte externa. O campo mesmo, essa fonte externa seria o D, que a gente vai falar daqui a pouco. O campo elétrico aqui mesmo, ele é o cara que você está aplicando, mais o campo criado por esses dipolos induzidos. Então a situação ficou meio complexa, né? Então cada pontinha ali do seu material você tem um dipolo induzido, tudo isso mais o campo aplicado é o seu campo resultante, né? Então primeiro tratar na parte do induzido, vamos focar nisso, né? É o que a gente chama de polarização. Então você tem aqui agora um centro de carga negativa, centro de carga positiva, né? Eu não estou colocando no jogo o campo que eu estou aplicando, né? Só o campo criado por esse campo aplicado criou esse momento de polo. Estou falando do campo só criado por esse momento de polo. Então aqui você tem um dipolo, vou considerar que fosse um dipolo pontual, né? Para os meus propósitos, essas duas cargas são muito próximas. Então ele cria um campo de polar aqui num ponto qualquer. Aqui está o meu sistema de referência. Então aqui está no x', aqui o x. Essa distância aqui é x menos x'. Então qual o potencial desse dipolar, né, com esse dipolo aqui pontual? Então esse dipolo pontual tem um momento dipolo, que chamamos de dp,
né? Então, o momento que ele cria, o potencial que ele cria aqui é isso aqui, chama de dφ. Né? Esse dp é a definição aqui do dipolo, né? É x vezes a carga, né? A distância aqui vezes a carga. E só que esse aqui seria assim, esse cara ocupa um volume dv, ou d3x, né? E aqui uma densidade de carga ρ. Né? Aí esse momento de dipolo por volume, essa ideia, na verdade a gente quer pensar com o seu material como se fosse um contínuo, né? Então transformar esse cara aqui para uma, porque quando você fala momento de dipolo tem a ideia de um ponto, mais ou menos assim, como se fosse carga para lá e para cá. Eu quero pegar esse cara como se fosse cada pontinho do espaço é um dipolinho, né? Então como é que eu passo essa ideia de dipolo para um contínuo? É a ideia que a gente chama de polarização, né? Então o dipolo por volume, né, é o que se chama de polarização, a definição. Então, se eu dividir esse cara pelo volume, seria esse cara daqui, né? Mas o que interessa é que é isso aqui. O dp é polarização volume, né? Então, agora você dá um aspecto pontual, né? Então, polarização que seria uma função do ponto, né? Então, em cada ponto ali, na verdade, quando eu digo naquele ponto, eu imagino que ali tem um átomozinho que ocupa um volume, né? Então, aquele átomo tem uma polarização P e ocupa um volume dV. Então, dp por dV é a polarização. Então, cada ponto tem a polarização, momento de polo por volume. Então, efetivamente, eu estou definindo isso aqui. Então, no lugar desse dp, eu estou botando esse P grande, que é a polarização, volume. Então, substitui aqui, você tem isso, né? Então, cada ponto do espaço tem uma certa polarização. Essa é a polarização que se diz que, digamos, uma polarização aqui no caso, né, se foi criada pelo campo externo, a polarização induzida, né? A gente vai discutir daqui a pouco. Então ela é polarizada porque eu apliquei um campo. Se eu desligo o campo, a polarização morre, né? Eles voltam para a configuração inicial. Então aqui você tem lá a sua polarizaçãozinha do seu material. E beleza, né? Isso em cada ponto, né? Cada x', é o ponto onde tem o meu átomozinho lá com o dipolo induzido. Se o potencial criado por todo o material vai ser a soma aqui de todos, né? Então a integral disso aqui no volume do material. É por isso que você transfere o momento de dipolo para polarização, né? Para botar aqui o elemento de volume e poder integrar no volume. Beleza, aqui é tudo bem formal, né? Mas isso aqui representa o momento de dipolo por volume. E aqui dá para dar uma ajeitada nesse resultado. Porque esse fator aqui, né, é x sobre tipo, r ao cubo, né? Isso aqui na verdade é o gradiente de 1 sobre r, né? É que o sinal de menos se você deriva com relação a x. Porque você vai derivar aqui, vai cair o cara que vai ficar ao cubo, o x menos x'. Mas se repara, se você derivar com relação a x', como aqui é um menos o outro, né, aqui fica mais, né? Então aqui o nabla é linha, 1 sobre x menos x'. Entende o que eu estou fazendo? Não estou fazendo a conta, essa conta a gente já fez, né? Mas é daí que você extraiu o campo, né, e aqui o potencial. Só que aqui eu estou derivando o x', por isso que aqui está ficando com mais. Então substitui isso por isso, com linha. Esse aqui naquela situação aqui. Por que eu estou botando linha? Porque se eu boto o nabla sem linha, eu tiro o nabla da integral, né? Aí fica simplesmente um nabla, um gradiente, ou divergente, né, de um certo cara aqui, né? Mas não tem muita graça dessa integral desse vetor. Mas aqui com linha fica legal, né? Porque substituir esse produto aqui, eu vou usar tipo integração por partes, né? Na verdade, esse cara eu vou escrever como o divergente disso com isso, né, menos o divergente aqui do P, né? Estou escrevendo A vezes derivada de B. É derivada de A vezes B menos a derivada de B vezes A, né? Significando uma integração por partes. Se eu substituir aqui integra, né, então vai ficar esse termo de borda, vou usar o Gauss, e essa integral daqui, né? Então usando o Gauss, nesse cara, então ficou o termo aqui de borda e esse outro termo. Então agora ele aparece um aspecto de um potencial usual de uma distribuição de carga. Para que seria um ρ, né? Então o ρ é de x menos x' integrado, e aqui seria na borda, né, é de novo uma distribuição de carga, só que na borda, tipo um sigma. Então eu vou escrever esse cara como ρ polarizado e um sigma polarizado. Ok? A ideia virou uma distribuição de carga meio padrão, só que todo em termos desse P, desse campo vetorial, que é a polarização, né? Então
Então a densidade de carga polarizada é o que chama de ρ, é para que é menos o divergente de P. Por que eu estou chamando tudo x? É porque aqui x nem é porque é variável de integração. Mas que x, esse argumento é o argumento que está aqui. E sigma é a componente normal da polarização, né, na borda do seu dielétrico. Esse cara aqui, na verdade, é o cara que vai interessar para a gente daqui a pouco, né, densidade de carga. Esse aqui é a densidade de carga superficial. Então, quando o seu dielétrico tem uma borda, ele acaba, né? Então tem essa distribuição de carga aqui na borda. E agora vamos ver a carga total do dielétrico, que a gente sabe que tem que dar zero, né? Vamos ver como é que é importante essa relação aqui dos dois, né? Porque essa densidade de carga total, então você aplicou um campo, ficou um pouquinho positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, mas sempre é positivo e negativo. Mas repare que eventualmente ele pode, lá no seu último átomo lá da camada, um ficou um pouquinho para fora, o outro para dentro, como se fosse assim. Então você vai ter carguinhas positivas na borda, né? Então eventualmente você pode ter uma distribuição não nula na borda. Mas então você tem que estar o oposto no bulk, no interior, né? Vamos ver que isso funciona aqui, né? Então se você substituir essa forma, repara que esse menos é importante. Vai ser importante daqui a pouco, por outro motivo também. Você substitui aqui, você vai usar a lei, substituiu, aí vai usar o Gauss. Você quer ficar menos a integral na borda de Pn, e aqui é mais o Pn. Então eles se cancelam, essa é a ideia. Então o que sobrar, o que tiver de excesso, se tiver carga positiva lá na borda, é porque tem um pouquinho mais de carga negativa dentro, né? Eles sempre se separam assim. Então o resultado dá certo, certinho. Dá zero certinho. Isso é até curioso, o Landau, como é que o Landau faz essa construção? Ele não vai fazer aquele negócio microscópio de polo e tal. Ele fala assim, você entende que são cargas positivas e negativas, vão criar um momento de polo. Okay. Então você fala que, você sabe que a carga total vai dar zero, né? Então a carga total, eventualmente você vai ter uma distribuição na borda e uma no interior. Aí ele fala assim, como é que você pode fazer esse cara dar zero automático? Ele fala assim, você vai definir que o seu ρ no interior tem que ser necessariamente divergente de um campo vetorial, né? E porque para quando você fazer você tomar essa integral independente aqui do volume, ela virar uma integral de borda e cancelar com a distribuição aqui de borda. Então esse cara na borda necessariamente tem que ser com o sinal oposto aqui, né? O n. Ele faz assim, né? Então ele define a polarização desse jeito para matar aqui e sem não discutir nem a ideia física de certa forma ser um momento de polo por volume, né? Mas eu acho essa carta bem. Ele só pode ser assim porque esses dois têm que dar zero. Então esse cara tem que ser divergente de alguém, né? Mas por que eu tô falando que esse cara é interessante ser divergente de alguém? É por causa da brincadeira que a gente vai reescrever a lei de Gauss, né? Mas vamos lá pro nosso primeiro intervalinho. Já volto aqui.